Você percebeu uma coisa? Mesmo ele não tendo citado versículos, exceto a questão de quando Deus chamou Abraão, mas Deus falou uma coisa interessante. Pelo menos comigo foi o que eu entendi. Você percebeu que Deus pediu uma coisa para ele, para o pastor: faça a minha vontade. Foi por isso que eu coloquei os dois louvores. É verdade. Porque tem tudo a ver. É. Uma coisa quando. Isso já tem o quê? Vão fazer 6 anos. É 6 anos que eu sou líder de célula. Tô desde janeiro de 2013. Comecei acompanhado com o Williams. E vamos colocar assim, o Williams não aguentou a pressão. Porque é muita pressão você fazer a obra de Deus. Não é fácil você desempenhar um ministério, você fazer aquilo que Deus te mandou fazer, porque é muita luta e muita prova. Se desobedecendo você já passa a luta, imagina obedecendo. Mas a diferença é que obedecendo, Deus ele lhe dá as estratégias e ele lhe fortalece. E foi muito difícil eu iniciar a liderança de célula, porque essa célula já vai para 10 anos. Ano que vem nós vamos para 10 anos em fevereiro. Era para pelo menos uns. Como foi minha irmã que começou a liderança dela, depois da nossa antiga discipuladora, então era para eu estar na liderança dessa célula pelo menos uns, vamos dizer, 7 anos. Que ocorreu alguns problemas com a minha irmã, que ela não pôde assumir a célula. No correto era para eu ficar no lugar. Eu relutando, 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 passou outras pessoas para essa célula, que para variar saíram pelo mesmo motivo. Com exceção de um, que no caso saiu porque mudou de ministério, mas alguns dos que estiveram, com exceção de um amigo meu e com exceção da Thelma, que foi a última, que ela saiu por multiplicação, saíram por um mesmo motivo, por não aguentar a pressão e por outras questões que ocorreram. Daí sobrou para mim a batata assar. Primeiro começou comigo com o Williams, depois o Williams não aguentou. Daí eu assumi sozinho a célula. Já tenho o que? Uns 3 anos por aí. Eu vou fazer 6. Por aí, deve ter uns quase 4 anos que eu estou liderando sozinho a célula. Só que eu relutei muito para fazer a vontade do Senhor que Ele queria. E eu vivi quase situações semelhantes à do pastor. Não situações de passar provas, mas em que situação? O pastor ele compartilhou muitos sonhos que ele queria, mas nunca dava certo. Você pode ser, ele tentava, tentava, tentava. Quando é que os sonhos dele se realizaram? Quando ele fez a vontade do Senhor. E no meu caso foi bem semelhante. A diferença é que os sonhos que eu tenho não aconteceram ainda. Não aconteceram. Porque Deus tem um tempo. Mas eu me propus a fazer o que ele me pediu. Não tem sido fácil, não tem sido fácil. Já pensei em desistir várias vezes, já pensei em desistir várias vezes. Mas o que a gente aprende aqui, que foi o que Deus falou através do pastor, é fazer a vontade de Deus. Tem o Salmo 37,5 que diz muito bem isso. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que te deseja o teu coração. Até o pastor Robson mandou uma frase, que eu vou até ler aqui, de não sei se é pastor ou não sei o que ele exercia, chamado C.S. Lewis, que é baseado em cima desse salmo. A Bíblia diz que se entregarmos o nosso caminho a Deus e confiarmos nele, Ele tudo fará. Confiarmos nele, Ele tudo fará. Isso não significa que você terá o que você quiser, mas você terá o que Ele quer de você, o que Deus quer de você. Ele mudará os seus sonhos, Ele mudará o teu coração e você encontrará infinito prazer e alegria nisso. E eu achei interessante porque casou o testemunho do pastor, os dois louvores, o que eu acabei de compartilhar agora do meu pequeno testemunho e essa frase aqui. O fato de você estar fazendo a vontade de Deus não significa que os teus sonhos vão ser realizados.
eu fui pensar outra coisa aqui. Se você ver o versículo, ele fala: agrada-te do Senhor, em algumas versões ele fala, e ele satisfará o desejo do teu coração. E ontem aqui, enquanto a gente conversava na cela, eu fiquei pensando, peraí, satisfazer necessariamente não significa ter aquilo na mão. Tem algumas situações que você pode satisfazer aquela vontade sem tê-la nas mãos. Você quer ver um exemplo muito simples? Eu vou usar um exemplo negativo. Como é que no mundo muitos homens satisfaz a vontade de ter sexo sem poder ter o sexo? Infelizmente muitos usam a pornografia. Usam a justiça com as próprias mãos. Você entendeu melhor? É um modo que eles usam de ter o prazer de uma forma assim mais rápida, tentar satisfazer um desejo que ele não pode realizar, que é a questão do sexo. E eu fui perceber que na presença de Deus também tem isso, porque eu me lembrei de uma mensagem que eu fiz relativo sobre o tempo. Quando você tem Jesus como teu Salvador, automaticamente você já tem tudo nas mãos. Aí eu uso lá o versículo de Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Acrescentar significa completar o que falta. Você só acrescenta aquilo que você tem. Então o que acontece? O satisfazer aqui significa o seguinte: se nós temos o Senhor no nosso coração, aquele desejo nosso já está satisfeito. Mesmo que a gente não tenha na mão. Mas só de ter a presença dele, ele vai nos satisfazer de uma forma tão completa que é como que a gente não precisasse ter aquilo. Então é nessa questão que a gente entra. Nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós temos que fazer aquilo que Ele quer. Não é o foco do nosso compartilhar aqui, mas eu fiz uma mensagem anos atrás aqui também na cela, chamada A Vontade do Homem e a Vontade de Deus, baseado em Jeremias 18. E lá, Deus fala com Jeremias a respeito do vaso do oleiro, mas ele fala sobre duas condições. Se uma cidade se propõe a fazer tudo o que é mal perante os olhos do Senhor, Deus ele elimina aquela cidade. Mas se aquela cidade se propõe a fazer o que o Senhor mandou, Deus apaga aquela iniquidade e deixa de lado o mal que ele queria fazer. Cara, tá começando. O que a gente vê com isso? Em toda a Bíblia existem duas condições: a vontade do homem e a vontade de Deus. Mas a vontade do homem só é feita quando a vontade de Deus é realizada. Então a própria Bíblia já nos diz que o segredo para uma vida vitoriosa, como nós vemos aí o pastor contar o seu testemunho, é fazer a vontade de Deus. Se nós fizermos a vontade de Deus, Deus ele ou realizará o nosso sonho, ou ele satisfará o desejo do nosso coração, mas como? Com a própria presença dele. Se um exemplo, você tem um sonho, vou colocar algo simples, tem uma bicicleta, tá lutando faz anos, e daí você decide se propor a fazer a vontade do Senhor, mas não é o desejo dele que você tenha a bicicleta. Ele simplesmente vai preencher aquela sua necessidade de ter uma bicicleta com a presença dele, que você vai perceber que a bicicleta não era tão importante. Mas o que a gente aprende aqui é fazer a vontade do Senhor Jesus. Se nós fizermos a vontade do Senhor, automaticamente, mesmo que o nosso sonho se realize ou não, nós vamos estar no centro da vontade de Deus. Nós vamos estar no verdadeiro lugar que é a vontade de Deus. Quer falar mais alguma coisa?